Sejam muito bem-vindos. Estão prontos para a celebração de hoje? Vamos aquecer os nossos corações, nossas vozes, usar as nossas palmas nos momentos certos. Mas você pode estar pensando: professora, a Páscoa já passou. Por que vamos celebrar nesta noite se todos já fizemos isto na semana anterior? Talvez você não saiba, mas a Páscoa cristã também está relacionada à palavra renovação. Assim como a chegada da primavera depois do inverno, o sofrimento do Senhor Jesus nos permite olhar para a cruz com gratidão, alegria, amor e paz todos os dias. E hoje você tem a oportunidade de corresponder a este amor, entregando seu coração ao Senhor, porque de verdade tudo que Ele passou foi por você. Said the
A história bíblica nos diz que a origem da Páscoa começa num lugar sem forma e vazio. Ali, o grande artista criou com carinho um mundo perfeito, cheio de cores, fragrâncias e sabores. Na continuidade da misericórdia do Pai, nossa redenção viria a partir de um menino. Adão e Eva, deslumbrados em meio à beleza do Éden, viviam sonho real, mas foram avisados que o inimigo, um anjo rebelde, estava à espreita e iria tentar separá-los de Deus. A atenção era necessária, pois seriam protegidos pelo Senhor. Obedecer e confiar em Deus era o segredo. Tudo ficou em silêncio. Tudo ficou escuro. Adão e Eva desobedeceram, pecaram. O inimigo quase conseguiu separá-los de Deus, mas ele não imaginava que em meio à escuridão do pecado, Jesus viria à terra, brilhando como a luz de um farol bem forte. Jesus nasceu, tornou-se criança, trazendo luz
e muita esperança. Out your great love you lead me through.
Jesus, o amor em forma humana, caminhou nesta terra para que tivéssemos vida em todas as oportunidades, em todas as idades. Quando era uma criança ou mesmo um adolescente, nos mostrou que o seu amor nunca falhou e nunca irá nos abandonar. Oi, esse é o Breno, e eu sou o Breno também. Tudo bem? Eles não cantam bonitos? Vocês estão cantando bem, hein? Olha, estão de parabéns. Aqui meu papel é fazer uma pequena reflexão da Páscoa. E o texto que eu separei fica em 1 Coríntios, se vocês quiserem abrir aí no smartphone. 1 Coríntios 1, verso 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu estava pensando um pouco, né, e estava lendo e estudando um pouco sobre a morte de Jesus, e eu me deparei com uma questão. O símbolo do cristianismo hoje é o quê? Exatamente o que a gente leu agora. O quê? A cruz. Só que se a gente for olhar, o que é a cruz? Naquele tempo a cruz era legal? Não. A cruz era o quê? Um símbolo de horror, de morte. E o cristianismo poderia ter escolhido qualquer ou vários outros símbolos. Um peixe, a estrela de Davi, ou qualquer outra coisa. Mas por que a cruz? E por que adorar, glorificar um crucificado? Por quê? Pensando aqui o que a cruz significa para nós, eu separei 5 pensamentos rapidinhos aqui para a gente lembrar. O que essa cruz e aquele que morreu lá significa? Primeira coisa, a cruz, ela revela, sabe o quê? Que nós temos um problema. E sabe qual é o problema que a gente tem? O pecado. Não importa quem nasça nesse mundo, todos nós temos esse problema. E o problema é o pecado. E a cruz revela isso, porque a cruz revela o quê? Que o preço do pecado é o quê? É a morte. A cruz revela isso. Mas ela também não revela só isso. Ela revela quem é Deus. Porque apesar da morte que a cruz revela, a cruz também revela um Deus. Um Deus que escolheu morrer por mim e por você. Um Deus que entregou o que ele tinha de mais valioso, que foi o seu filho, e que morreu por mim e por você. E isso revela Deus, e Deus é amor. A cruz revela que Deus é amor. Terceira coisa, a cruz então, revelando que Deus é amor e revelando o nosso problema, ela também começa a solucionar um problema, o nosso maior problema, que é o problema do pecado. Foi na cruz que quando Jesus morreu, e não só na cruz, quando ele ressuscitou, que o nosso problema começou a ser solucionado.
É baseado na cruz, nesse símbolo, que como nós lemos para os perdidos, é loucura adorar aquele que morreu na cruz, que o nosso problema começa a ser solucionado. Por quê? Porque é quando a gente acredita que ocorreu na cruz, e eu já vou para o quarto ponto, é que a nossa vida começa a ser transformada. É quando a gente começa a acreditar no que Jesus fez por mim e por você, que a nossa vida vai mudando. E o nosso problema começa a ser realmente um problema, mas um problema que a gente quer solucionar. Mas a gente só soluciona se confiar nos méritos de Jesus, aquele que morreu na cruz. E por último, a cruz revela que para nós solucionarmos esse problema, não basta apenas confiar e ter fé. Porque a fé sem obras é morta. A cruz revela serviço. E nós estamos aqui para servir, como Jesus serviu por nós. Ele passou nessa terra e serviu várias pessoas, multidões. E vocês sabiam que a cruz não é o fim? Vocês sabiam disso? Porque Jesus morreu, ok, ele ressuscitou, subiu para o céu, e agora? O que ele está fazendo lá no céu? Será que ele está tomando chá na nuvem? Está tomando sorvete? O que ele está fazendo? Não. Jesus hoje, ele está no céu, perdoando os nossos pecados. A cruz está vazia? Tá. A tumba está vazia? Tá. Mas sabe o que não está vazio hoje? O trono do rei. Porque o nosso rei vive. E o nosso rei está perdoando o meu e o seu pecado. Páscoa é isso. Páscoa é Jesus que morreu na cruz. E para o mundo, talvez, seja loucura a gente confiar. Para muitos é uma história da carochinha. Mas eu duvido você olhar para a cruz, ter a certeza que ele vive, que ele venceu, que foi por você. Ao olhar para a cruz, você vai ter toda essa certeza. Que ele venceu, que ele vive e que foi por você. E hoje, ele está olhando agora para essas crianças cantando e para vocês olhando. Hoje, Jesus se faz presente aqui. Que vocês hoje possam sentir a presença de Jesus e confiar que Jesus, que morreu na cruz, vive por mim e por você. Amém. Minha culpa pagou.
Páscoa, no original hebraico, significa passagem. Embora não seja o mesmo, encontramos lindas lições ao passarmos recordando a vida de Jesus nesta tarde. Olhe para a cruz. Imagine Jesus, o Cordeiro inocente, sofrendo para nos dar a salvação. Salvação diária, convite que se renova em cada manhã da nossa vida, da sua vida. Olhe para a cruz de novo. Ela está vazia. Jesus venceu a morte. Esta é a nossa vez de entregar o nosso coração cheio de muita gratidão e renovar a nossa esperança de que está perto o dia em que vamos ver Jesus pessoalmente, face a face, olharmos as suas marcas e agradecermos: Senhor, obrigada, porque foi por mim que o Senhor sofreu tudo o que sofreu. Foi por você que Jesus é Rei hoje. Ora vem, Senhor Jesus.
Deus seja louvado. Agora vamos lá. Deus seja louvado. É por isso que a gente está aqui, né? Existem as letras da terra, mas existem as letras sagradas dos céus. E é para isso que a educação adventista é firme e forte nos princípios e na tradição bíblica. Deus seja louvado. Crianças, vocês arrasaram. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos orar? Oração? Posição de orar. Querido Jesus, obrigada, Senhor, porque o teu nome pode ser exaltado, louvado, engrandecido através das vozes dos nossos filhos. Senhor, por favor, de uma forma poderosa, grave, Senhor, o teu amor, a tua verdade, o teu caminho no coração de cada um deles. Que toda a vida eles se lembrem dos ensinamentos da escola, da casa, e quando chegar o momento de escolhas, que eles possam escolher o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque foi por nós que o Senhor morreu